Então esse tempo você vai gastar mais com as coisas de Deus. Nós falamos aqui já da oração, né? Eu oro 3 horas por dia, mas eu trabalho numa empresa 8 horas por dia. Como é que eu posso ter tempo? Porque eu tenho que levantar de madrugada, vou orar, eu vou aproveitar o meu tempo, eu vou remir o tempo, para que esse tempo seja bem aproveitado na oração e no estudo da palavra de Deus. Então você tem que se esforçar, diminuir o seu contato com as coisas que não lhe dão proveito e aumentar o seu tempo de comunhão com Deus, de aprendizado da palavra de Deus e também de intimidade com Deus em oração. Então você pode entrar lá no www.leiturabiblica.com.br e você se cadastre lá. Quando você entrar, talvez ali em cima o endereço mude, mas você corte ali, coloca só www.leiturabiblica.com.br e ali tem um lugar de você cadastrar o seu e-mail para você receber uma leitura bíblica. Todo dia eles vão passar um e-mail para você, você vai ler esse e-mail, com um ano você vai ler a Bíblia toda. Então faça isso, leia a Bíblia toda. Tem tantos programas de leitura na internet, você coloca programa de leitura bíblica em um ano, você vai achar um monte de jeito de fazer. Tem lá as tabelinhas, imprima, você todo dia leia aqueles capítulos, pronto, todo dia você lendo um pouco, 3, 4 capítulos todo dia. No final do ano você leu a Bíblia toda. Faça isso, se você não fez ainda, faça hoje, comece hoje, imediatamente. Talvez você fale, não, eu vou começar amanhã. Você não vai começar, tem que começar hoje, agora. Então comece a ler. Leia um capítulo da Bíblia na hora que você acorda, você pode ler um capítulo na hora de almoçar, pode ler um capítulo na hora da janta, pode ler um capítulo na hora de dormir. Só fazendo isso aí, um capítulo é 5 minutos para ler. Com um ano você leu a Bíblia toda. Então é fácil fazer. Se esforce e você vai conseguir. Leia a palavra de Deus. Leia toda a Bíblia. Principalmente você, professor. Muito cuidado, você que não leu a Bíblia toda ainda. Você está sendo hipócrita quando está ensinando essa Bíblia. Porque você nem leu e quer ensinar aos outros o que está escrito na Bíblia. É preciso entender o contexto geral da Bíblia para poder ensinar a palavra de Deus. Tópico 2, saber falar e saber ouvir. Tiago, apóstolo de Jesus, deixou precioso ensino sobre o saber falar. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Há pessoas nas igrejas que falam demais e dizem o que não deveriam, causando problemas de relacionamentos. Ser tardio para falar e pronto para ouvir é sinal de sabedoria, de maturidade emocional e espiritual. Quem lidera tem que desenvolver a capacidade de escutar as pessoas, ainda que não concorde com elas. Então, o obreiro, como ele é uma pessoa que vai ouvir para poder ajudar, então ele precisa ser uma pessoa que sempre está disposta a ouvir os outros. Por quê? Ele vai ouvir o problema, ele vai analisar esse problema, e ele vai procurar na Bíblia a solução para esse problema, e depois é que ele vai passar para a pessoa a solução. Veja só, então é preciso que esse obreiro se prepare realmente estudando a Bíblia. Porque ele vai ter que ouvir, vai ter que analisar, vai ter que buscar na palavra de Deus a solução e depois vai ter que transmitir. A última coisa que ele vai fazer é falar. Primeiro ele tem que ouvir, ele vai analisar, ele vai buscar a solução, depois é que ele vai falar. Olha só. Então aquele que está à frente de uma classe de escola bíblica dominical, ou à frente da igreja, ou à frente de um grupo dentro da igreja, ele precisa de tudo isso, ele precisa saber ouvir as pessoas para poder ajudá-las. E se ele estiver lendo e orando todo dia, ele vai poder ajudar realmente. Quando ele analisar o que ele ouviu, ele vai exatamente ser conduzido pelo Espírito Santo à verdade, à solução do problema, dentro do que está escrito na palavra de Deus.
E é interessante que a maioria das pessoas, eles só precisam de alguém ouvi-los. Eles querem falar, mas nunca encontram alguém para ouvir. A maioria dos pastores parecem que não tem tempo para ouvir as pessoas. A maioria nem tem um gabinete para atender as pessoas. A maioria não visita as pessoas da sua igreja para nas suas casas ouvir o problema de cada um, analisar, poder ajudar. Então é preciso trabalhar, é preciso deixar a preguiça, é preciso aproveitar o máximo possível do tempo ajudando as pessoas. Então o líder, principalmente o obreiro, o pastor, o professor da escola bíblica dominical, deve saber ouvir, deve procurar ouvir as pessoas, ajudar essas pessoas que você tem o quê? Um relacionamento com elas. No caso do professor, os seus alunos. No caso do pastor, toda a igreja. E ele deve procurar distribuir tarefas. Ele vai ter aí uma liderança, por exemplo, no departamento da família. Esses vão procurar ir de casa em casa, saber detectar aí os problemas que estão acontecendo, procurar solucionar, e aqueles problemas que eles não conseguem solucionar, então o pastor deverá ser chamado para ajudar a solucionar esse problema. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Na escola bíblica dominical, mesma coisa, o professor deve procurar essas pessoas, deve procurar detectar quais os problemas que estão acontecendo com seus alunos, tentar resolver aquilo que ele não consegue resolver. Ele vai chamar o pastor e dizer, olha, família tal, ou aquela pessoa tal está precisando de ajuda, está acontecendo assim, assim. Então, deve ser assim, todos estão procurando ajudar, procurando resolver os problemas que vão surgindo dentro da igreja. Sempre na igreja vai haver conflito, vai. Cada um de nós é uma pedrinha na construção do templo, da casa de Deus. Que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Cada um é uma pedrinha. E as pedrinhas têm arestas, que quando encostam na outra, machuca. Então, o relacionamento de uns com os outros sempre vai ter alguma coisa que vai causar atrito. Mas quando houver o atrito, o que acontece? Aí vem o óleo do Espírito Santo, que vai retirar esse atrito, não vai haver mais esse machucar aí. Né? Então o que acontece? Todos vão trabalhar para retirar o atrito, para ajudar a solucionar os problemas, para que não haja mais atrito. Todos devem trabalhar em prol do corpo de Cristo, do edifício, né? Formado por cada um dos crentes. Seria ótimo se nós aproveitássemos que nós temos 2 ouvidos, então são 2 para ouvir, quer dizer que nós vamos passar mais tempo ouvindo. E a boca é só uma, então nós vamos falar menos, vamos ouvir mais porque temos 2 ouvidos, e vamos falar menos porque só temos uma boca, de onde sai a fala. Tópico 3, integridade do falar. O obreiro deve ter uma linguagem sempre sã e irrepreensível. Tito 2,8. Jesus ensinou, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Quando alguém da igreja local diz uma coisa e faz outra, ou quando mente, torce a mensagem por motivos pessoais ou para agradar alguém, está sendo usado pelo maligno. É de procedência maligna. Isso não convém a sã doutrina. Integridade é fazer o que diz, Tiago 2,12. O que falamos deve contribuir para a edificação de vidas, Efésios 4,29. Então sempre falar a verdade, nunca ter aí 2 respostas para a mesma pergunta. A resposta é uma só, é a palavra de Deus. E sempre procurar ter uma linguagem irrepreensível. Então a maneira de falar, a sua linguagem deve ser uma linguagem bíblica. Né? Se o nosso coração está cheio da Bíblia, a palavra de Deus, nós falamos o que está na Bíblia. Então nós devemos procurar falar o máximo possível da palavra de Deus, do conteúdo da Bíblia. Falar pouco o que nós falamos no cotidiano, falar muito mais do que está na Bíblia. Então nós vamos substituindo a nossa linguagem pela linguagem de Deus.
Parte 2. Exortações aos idosos, aos jovens e servos. Tópico 1. Como os idosos devem portar-se. Tópico 2. As mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. Tópico 3. Os jovens cristãos. Tópico 4. O comportamento dos servos cristãos. Então, tópico 1. Como os idosos devem portar-se. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. O crente deve permanecer fiel ao Senhor e dar um bom testemunho até os últimos dias de sua vida. Muitos acreditam que, pelo fato de já terem passado dos 60 anos, podem fazer e falar o que bem entenderem na igreja. Os mais idosos devem ser exemplo para os mais jovens. Por isso, Paulo diz que estes devem ser moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na esperança. Acerca dos velhos crentes, disse o salmista: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92, 13 a 15. Os mais jovens precisam aprender com os mais idosos. Por isso, estes precisam ser exemplo em tudo. Então veja bem, os idosos, os mais velhos, nós vamos colocar aí dos 40 para frente, né? Essas pessoas são exemplo para os mais jovens. São esses que têm a experiência para passar para os mais jovens. Então esses aí já passaram pelas situações que esses jovens estão passando. E o que eles devem fazer? Eles devem procurar sempre estarem ocupados na obra de Deus e servindo de exemplo para os outros, para os mais jovens. Então veja só, os mais velhos devem estar sempre fazendo a obra de Deus. Imagine, os idosos têm maior facilidade para a evangelização. Eles têm mais tempo, muitos deles já estão aposentados. Então esse tempo livre deve ser aproveitado na evangelização. Deve ser aproveitado em procurar as pessoas também, idosas, visitar essas pessoas, falar de Jesus para elas, aconselhá-las, ajudá-las a resolver os seus problemas. Não só ter uma relação com a igreja, mas também com os que não são evangélicos ainda, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador ainda. Pode olhar aí que os pregadores, né, nós vamos olhar quantos pregadores excelentes nós temos e com a idade acima de 60 anos. Pode olhar na igreja aí. Você pode ver na igreja que sempre existem aqueles com mais de 60 anos que fazem um trabalho maravilhoso para Deus, enquanto os outros estão ocupados aí, tagarelando, falando mal da vida alheia, ocupados na televisão, muitas vezes atrapalhando até a igreja a progredir, falando mal dos obreiros, falando mal de todo mundo, ao invés de estarem ocupados na obra de Deus. Então os mais velhos devem procurar serem instrumentos de Deus, serem usados por Deus para fazer a obra de Deus. Você precisa fazer isso. Então você vai se dedicar, você vai ter mais tempo agora, você está aposentado, agora você vai ter tempo de orar umas 3 horas por dia, por exemplo, ou mais. Você vai poder estar ocupado lendo, estudando a Bíblia umas 3 horas por dia também. Você vai ter tempo para evangelizar, para visitar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrar com Deus. Você tem tempo disponível agora. Não fique parado. O crente deve estar movimentando. O Espírito Santo nunca está parado, ele está sempre movimentando, está sempre nos ajudando a fazer alguma coisa, a produzir alguma coisa no reino de Deus. Então, ocupe-se na obra de Deus. No tópico 2, as mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. Então, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Mulher idosa tem vivência e experiência, seja como mãe e esposa, seja como serva de Deus. Por isso, podem ensinar as irmãs mais novas.